Para retomando então as nossas aulas de solução das provas da SPSEC, continuando a parte de termologia. Então, na sequência daquela lista, essa é a última aula que nós vamos ter. A próxima já vai ser de ótica. Então, vamos para o primeiro exercício. O que ele está dizendo? Para um gás ideal ou perfeito, temos que... Então, está falando a respeito de gases ideais. Suas moléculas não exercem força umas sobre as outras. Suas moléculas têm dimensões consideráveis, mantido o volume constante, mantido a pressão constante. Então, vamos dar uma olhada aí nesses exercícios com relação a gases. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós sabemos é o seguinte. Nós temos 3 estados de um gás. Quais são esses estados de um gás? Pressão, volume e temperatura. Tá? Geralmente, nós vamos ter ou os 3 variando, ou um varia e 2. Um fica constante e 2 variam. Não tem como nós deixarmos, numa condição normal, todo mundo, pressão e volume constante, por exemplo, variar só a temperatura. Então, no primeiro caso, vamos analisar o item C, onde ele fala que mantido o volume constante. Então, se eu estou mantendo o volume de um gás constante, então vamos imaginar o gás aqui, nesse recipiente. O volume está relacionado com a forma do local em que o gás está depositado. Se eu manter ele constante, o que acontece se eu aumentar a temperatura? Lembrando que a temperatura está relacionada com a velocidade média de translação das moléculas. Então, se eu aumentar a temperatura, eu estou aumentando a velocidade. O que acontece com a pressão? O que é pressão? A pressão de um gás está associado com o número de colisões que ele faz contra a parede do recipiente. Quanto maior o número de colisões, maior a pressão. Então, é só analisar. Se eu tenho o volume constante e aumento a velocidade de translação das moléculas, consequentemente, a pressão vai aumentar. Então, tem uma relação diretamente proporcional entre temperatura e pressão. O que diz o item C? Mantendo o volume constante, a pressão e a temperatura são inversamente proporcionais. Não, são diretamente proporcionais. Agora vamos analisar a alternativa D. A sua pressão e seu volume, quando mantida a temperatura constante, são diretamente proporcionais. Então, agora, ele vai manter a temperatura constante. O que quer dizer com isso? Que as velocidades médias de translação estão se mantendo constante. Então, vamos pegar um recipiente que eu posso, por exemplo, aumentar o seu volume. Eu tinha um volume V1, passei para um volume V2. Se a velocidade das moléculas está se mantendo constante, o que acontece com a pressão, quer dizer, o número de colisões com a parede, se o volume está aumentando? Então, se o volume aumenta, o gás vai ter um espaço maior para percorrer, na mesma velocidade, isso quer dizer que a pressão vai diminuir. Ao contrário, se eu estou num volume grande, diminuo. O espaço dos gases entre as moléculas é menor, então aumenta quem? A pressão. Então, eu tenho uma relação aqui inversamente proporcional. E a alternativa, então, está falsa, né? Ele está falando que é diretamente proporcional. Sob pressão constante. Agora, no item E, ele quer que a pressão se mantenha constante. Se a pressão se mantém constante, significa que eu quero manter o número de colisões constante. O número de batidas, colisões entre as moléculas e a parede deve permanecer a mesma. O que acontece se eu aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, a tendência é que o gás com mais energia, com maior velocidade, comece a aumentar a pressão. Mas eu não quero que aconteça isso, eu quero que a pressão permaneça constante.
necessariamente eu vou ter que, conjuntamente, aumentar quem? Ir aumentando o seu volume. Então, se eu aumentar a temperatura, para que a pressão permaneça constante, eu tenho que aumentar o volume. E aí eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. O que ele está dizendo? Inversamente proporcional. Então, dessas últimas 3 alternativas, nenhuma delas pode ser. Então vamos para a letra A. Suas moléculas não exercem forças umas sobre as outras, exceto quando colidem. É uma condição para um gás perfeito, um gás ideal, né? As moléculas ali, elas não podem ficar sofrendo interações, ou seja, forças de atração entre elas. Então, parece que a letra A é a única solução possível. Letra B. As suas moléculas têm dimensões consideráveis em comparação ao espaço vazio entre elas. Não, aí nós teríamos um recipiente muito tumultuado, né? Teria um comportamento de um gás ideal. Moléculas enormes, não faz muito sentido isso. Então, ficaríamos com a letra A. Suas moléculas não exercem forças umas sobre as outras, exceto quando colidem. Ok? Seguindo. Questão número 15. Também é uma questão que envolve gás perfeito. Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica que torna o seu volume 5 vezes maior. Imediatamente após o gás sofrer a transformação o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai a 1/6 do valor inicial. E ele pede qual é a temperatura nessa condição. Bom, quando se trata de gases, os alunos fazem uma confusão muito grande de como que ele vai trabalhar a equação geral ou equação de Clapeyron, tá? Então, vamos deixar algumas coisas bem claras aqui logo no início. Vamos lá. Se eu tenho um gás numa situação, ele tem uma pressão P1, um volume V1, uma temperatura T1, e ele passa para um outro estado, onde ele vai ter uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2, nós falamos que o gás mudou de estado, certo? Quando ele muda de estado, qual é a fórmula que eu uso? Não precisa ter muita dúvida. Você vai pegar a equação de Clapeyron, P1, V1 é igual a N1, RT1, no estado 1. E no estado 2, P2, V2 é igual a N2, RT2. Agora eu vou dividir uma pela outra. Eu sempre divido a equação de um estado pela equação do outro estado. E aí nós temos uma coisa muito simples, ó. O R é comum aos dois. Então, eu fico com P1, V1 sobre P2, V2, N1, T2, N2, T2. Quem que é esse N1 ou esse N2? É o número de moles. Está relacionado com a quantidade de matéria que eu tenho aqui dentro. E aí vem a dica que eu gosto que o aluno nunca esqueça, tá? Olha aqui. Se não escapou gás e não entrou gás do processo de um para o outro, o número de moles permanece constante. Então, eu posso cancelar isso. E aí vamos cair naquela equação que é bem conhecida, chamada de equação geral dos gases. P1, V1, T1 é igual a P2, P2, T2. Observe que eu posso usar essa relação desde que não tenha perdido gás, escapado gás de uma mudança para outra, ou entrado mais gases no meu processo. Tá? Sempre eu posso usar essa relação. Bem, a não ser que tenha relação. Perdeu metade do gás, metade do mol foi embora, e assim por diante. Feito essa relação, o exercício diz que da situação 2, ele vai para uma situação 3, onde ele vai ter uma pressão 3, um volume 3 e uma temperatura 3. Bom, vamos partir lá do enunciado de novo. Tá? Ele diz o quê? Que
que no laboratório o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando que gases a gente sempre tem que trabalhar em Kelvin. Então, quem que é a temperatura em Kelvin? Eu vou ter que somar 273. Então, nós vamos ter 273 mais 27, vamos ter o gás com uma temperatura de 300 Kelvin. Então, eu vou colocar aqui no meu estado 1, a temperatura do estado 1 corresponde a 300 Kelvin. Ok? O que ele diz durante essa transformação? Ele diz o seguinte: ele sofreu uma expansão isobárica, pressão constante, e o volume torna-se 5 vezes maior. Então, eu vou colocar aqui que o volume 2 corresponde a 5 vezes o volume 1. E se a transformação foi isobárica, a pressão permanece o quê? Constante. Então, essa pressão vai ser igual a P1. Em seguida, ele sofre uma nova transformação, né? O que acontece com ele? Imediatamente, o gás sofre uma transformação isocórica, então, volume constante, e sua pressão cai a 1/6. Então, a pressão cai a 1/6. Essa nova pressão aqui, então, corresponde a quem? A pressão aqui é P1, então corresponde a P1 dividido por 6. O volume 3 permanece 5V1. E eu quero saber a temperatura 3. O que eu tenho visto aí na prática com os alunos, e até mesmo solução, né, de livros, eles fazem um caminho muito longo. Eles pegam primeiro, faz equação daqui para cá e depois a equação daqui para cá. Gente, não há necessidade. Eu posso fazer essa relação das pressões ou das leis gerais daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, desde que eu faça com 2 estados. Então, não tenho não preciso passar por esse estado intermediário. Eu posso pegar o estado 1 e ligar diretamente com o estado 3. Então, o que nós teríamos aqui? P1, V1 sobre T1 é igual a P3 sobre T3. Muitas vezes no vestibular, aí nos concursos, eles colocam um monte de estado intermediário que é para o aluno perder tempo. Tá? Então, não há necessidade. P1, a gente mantém P1. V1, mantenho V1. Temperatura em 1 eu tenho que vale 300. Igual a P3 corresponde a P1 sobre 6. Então, P1 sobre 6 vezes V3. Quem é V3? V3 corresponde a 5V1. Dividido por V3. E aí a gente pode simplificar, né? P1 corta com P1, V1 corta com V1, e aí nós vamos ter que T3 corresponde a 5 vezes 300 dividido por 6. E aí nós vamos ter a resposta que corresponde a 250 Kelvin. Mas se nós olharmos lá no enunciado, dá uma olhadinha no enunciado, a resposta está em Celsius. Então eu vou ter que transformar novamente, está em Kelvin, passar para Celsius. Fazendo essa transformação, nós vamos obter essa temperatura, corresponde a menos 23 graus Celsius. Né? Lembrando, para quem se esqueceu, que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, nós teríamos aqui temperatura em Kelvin 250 é igual à temperatura em Celsius que eu quero, mais 273, né?
E aí nós vamos ter, ela corresponderá à temperatura em Celsius, menos 23 graus Celsius. Perfeito? Então, uma dica muito boa aí é o seguinte: se você tiver vários estados, não há necessidade de você ficar acompanhando, seguindo gás passagem por passagem. Vá direto entre o primeiro estado, o inicial, e o estado final. Você vai ganhar tempo, e tempo nos concursos é um fator fundamental, correto? Bom, próximo exercício também envolve gases. É o exercício número 19. Vamos lá. O gráfico da pressão em função do volume é dado abaixo, representando a transformação sofrida por um gás ideal do ponto A até o ponto B. O gás sofre uma transformação isotérmica, de A para B isotérmica. Depois sofre uma transformação isobárica, pressão constante, né, de B para C. E depois ele sofre uma transformação isocórica. E ele quer a relação entre as temperaturas. É uma coisa bem interessante esse tipo de exercício, porque ele é muito comum, tá? Muito comum mesmo, dos concursos. E é uma coisa simples que o pessoal se enrola bastante. Eu vou pedir para você dar uma olhada exatamente agora no segundo gráfico que eu vou colocar para vocês, tá? Dá uma olhadinha aqui. Esse é o gráfico das curvas isotérmicas. O que eles têm em comum? Todo mundo que está na mesma temperatura, se você multiplicar o P vezes o V dele, tem que se manter constante. Tá? Toda vez que você multiplicar, o P e o V tem que se manter constante. Então, dá uma série de curvas, que a gente chama de curvas isotérmicas, uma paralela à outra. E uma dica aí é o seguinte, que essa muita gente desconhece. Essas curvas, elas são paralelas ali, de tal forma que à medida que você vai se afastando, a temperatura vai aumentando. Então, você vai pensar o seguinte, quanto maior for o PV, maior é a temperatura. Então, se nós analisarmos e compararmos com os gráficos, nós vamos ter que A e B, por estar na mesma isotérmica, tem a mesma temperatura. E o C, como está com um PV maior, vai ter uma temperatura maior. Então, resposta letra A. Novamente, um exercício aí perigoso, porque você acertar ele não vai resolver muito a sua vida, porque muita gente vai acertar, né? Não vai ser um diferencial. Mas passa a ser um diferencial a hora que você erra. Porque a hora que você erra, você vai ter que acertar um que pouca gente está acertando. Então, é um exercício que a gente tem que tomar cuidado para não cometer bobeira, ok? Então, muita atenção nesse tipo de exercício. Agora nós vamos entrar numa nova etapa. Nós vamos entrar em máquinas térmicas, ciclo de Carnot. Então, para quem não assistiu a aula de termodinâmica, para agora e vai dar uma olhadinha, porque eu dei um monte de dica falando de trabalho, energia interna, que nós vamos utilizar na aula de hoje. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com a realização de um trabalho. O rendimento dessa máquina é 40% do rendimento de uma máquina Y que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, operando em duas fontes de calor, uma 27 e outra 327. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de quanto a 500 joules. Ok. Vamos lá com calma, que o exercício não é muito simples, não. Então, de acordo com o enunciado, nós temos duas máquinas. Né? Uma máquina que ele chamou de máquina X, vamos colocar aqui, máquina X, e uma outra máquina que ele chamou de máquina Y. Essa máquina Y, ela opera de acordo com o ciclo de Carnot. Tá? O que uma máquina térmica faz?
ela pega energia, calor de uma fonte quente, realiza um trabalho e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Então, toda máquina opera assim. Recebe calor de uma fonte quente, realiza um trabalho e rejeita parte para a fonte fria. E aí nós temos o que se chama em termodinâmica do segundo princípio da termodinâmica. O primeiro princípio qual que era mesmo? Estão lembrados? O primeiro princípio era Q igual a T mais ΔU. Era uma relação entre calor, energia interna e trabalho. E o segundo ciclo, e o segundo princípio da termodinâmica? O segundo princípio diz o seguinte, que é impossível, presta bem atenção, é impossível uma máquina térmica operando em ciclo retirar calor de uma fonte quente e transformar isso integralmente em trabalho. Tá? É impossível. Então, nós nunca vamos ter numa máquina térmica operando em ciclos um rendimento de 100%. Só lembrando, quem seria esse trabalho, então? Esse trabalho seria quem? A quantidade total que eu recebi menos a quantidade que eu rejeitei. Então, ele diz que esse trabalho nunca vai ser igual à quantidade total de energia. Porém, se eu fosse calcular o rendimento, então como seria então o rendimento de uma máquina? Lembrando, nós falamos aí nas outras aulas, de termologia principalmente, que rendimento sempre é energia útil pela energia total. Essa fórmula vale na eletricidade, na mecânica, termologia, tá? O que muda são as fórmulas das energias. Mas rendimento é energia útil pela total. Então, qual vai ser o rendimento dessa máquina? A útil é o meu trabalho. E a total é a quantidade de calor da fonte quente. Só que nós vimos que trabalho é Q menos QF. Então, vamos lá. Rendimento, então, vai ser quantidade da quente menos quantidade da fria, dividido pela quantidade da quente. Se eu fosse abrir, então, eu teria aqui quantidade da quente, menos quantidade da fria, quantidade da quente. Então, como é que ficaria meu rendimento? 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vejam, eu parti de princípios, conceitos bem simples, para que nós pudéssemos chegar nessa fórmula. Então, às vezes, o aluno pensa em ficar decorando. Gente, não dá para você decorar tudo. Olha só de onde que ela surgiu. Rendimento é energia útil pela energia total. Só isso. E aí a gente tem que saber que a energia útil é o trabalho, é bem lógico, Trabalho. Quem que é o trabalho? O que eu recebo menos o que eu rejeito. Foi o que eu utilizei. Esse é o rendimento. Qual é a diferença da máquina X para a máquina Y, professor? Eu quero calcular o rendimento da X e da Y. Qual que eu uso? Essa fórmula. Essa fórmula serve para qualquer máquina, tá? Ah, mas o que o ciclo de Carnot tem de diferente? Bom, primeiro, é um rendimento teórico. Então, o ciclo de Carnot, nós falamos que é um rendimento teórico. Quer dizer que na prática eu não vou conseguir isso. Que esse rendimento de uma máquina operando em ciclos conforme Carnot vai ter um rendimento máximo. E esse rendimento máximo vai acontecer toda vez que ela tiver 4 transformações. 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Esse é o ciclo de Carnot. Tem que saber? Tem que saber, sim, senhor. Então, o ciclo de Carnot é um ciclo teórico que me dá um rendimento máximo, que são 2 transformações. 4 transformações, 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Uma máquina operando assim, ela independe do fluido operante, independe do gás que estiver circulando. E aí vai dar uma coisinha diferente. O que acontece? Se nós estendêssemos essa fórmula, o que seria esse rendimento? 1 menos. O que é a quantidade de calor? MC da θ. MC da θ.
Como não depende do fluido, não depende do calor específico. Então, para o ciclo de Carnot, eu posso utilizar essa fórmula reduzida do tipo 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela fonte quente. Tá? Por que vale essa fórmula só para o Carnot? Porque independe do fluido operante. Ok? Bom, agora vamos retomar o exercício. Feita essa revisão, ele diz que essa máquina Y, que não está operando de acordo com o ciclo de Carnot, ela tem um rendimento que corresponde a 40% do rendimento da máquina Y. Bom, a máquina Y está operando de acordo com o Carnot. Então vamos primeiro ver o rendimento dessa máquina Y. Funciona de acordo com o Carnot? Funciona. Posso usar então essa relação? Posso. Então, vamos lá. O rendimento da máquina Y pode ser 1 menos temperatura da frente dividido pela temperatura da quente. O rendimento vai ser igual a 1 menos, nós já fizemos essa transformando a temperatura da fria aqui, 300, aí em Celsius a gente passa para Kelvin, né? Dividido por 600. Então, esse rendimento da Y corresponde a 0,5 ou 50%. Bom, eu achei o rendimento da Y, mas o enunciado dá uma relação bem interessante. O que ele diz? Ele diz que o rendimento da X corresponde a 40% do rendimento da máquina Y. Isso está no enunciado. Então, matematicamente, o rendimento do X vai ser 40%, símbolo significa dividir por 100, do rendimento de Y, que corresponde a 0,5. Então, o rendimento da máquina X vai ser correspondente a 0,2. Achei o rendimento da máquina X. Mas o exercício está pedindo o quê? Vamos voltar para o exercício, que a gente vai fazer na conta e acaba se perdendo. Tá? Ele falou o seguinte, a máquina X rejeita para a fonte fria 500. Qual foi o trabalho? Bom, então ficou fácil. Eu sei que qualquer máquina térmica eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa aqui para Carnot, essa aqui para qualquer uma. Então, essa máquina X, eu posso trabalhar exatamente utilizando aquela relação. Rendimento é 1 menos quantidade de calor que está na fria, quantidade de calor que vem da quente. O rendimento dessa máquina corresponde a 0,2. Vai ser igual a 1 menos. Tem quantidade de calor que ele rejeitou para a fonte fria. Foi de 500. E aí eu vou saber a quantidade de calor da fonte quente. Então, a quantidade de calor, 500, dividido por quantidade de calor da quente, vai ser igual a 0,8. Então, a quantidade de calor que está na fonte quente vai corresponder a 625 joules. Vamos lá agora, 625 joules. Repetindo, rendimento 1 menos F sobre QQ, 0,2 é igual a 1 menos 500 sobre Q, 500 sobre Q é igual a 0,8, quantidade vai dar 625. Mas não é isso que ele pede o quê? Ele pede o trabalho. Quem que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor rejeitada na fria. Então, o trabalho vai ser igual a 625 menos 500. Então, o trabalho vai ser igual a 125 joules. Um exercício aí que não é tão fácil, né? Você viu que a gente tem que usar o conceito de uma máquina de Carnot, o conceito de uma máquina que não funciona de acordo com o Carnot, mas é um exercício aí que um aluno bem preparado tem condições de fazer. Mas
Vamos pensar, é fácil, professor? Não, não é um exercício tão fácil, não. Exercício aí que o aluno tem que estar bem atento. É um assunto que a gente não tem tanto domínio, né? A maioria das pessoas meio que se perdem aí. E aí vamos para o último exercício, que envolve a parte de termodinâmica, também falando de ciclos, também falando de trabalho. Então, vamos ver o que está dizendo esse exercício aí. Vamos lá. Em uma fábrica, uma máquina térmica realiza com gás ideal o ciclo F, G, H e F, no sentido horário. Isso é importante, tá, gente? Se um ciclo está no sentido horário, o trabalho é positivo. Sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Certo? Então, vamos lá. Conforme desenho abaixo, a transformação F, G e HI são isobáricas, pressão constante. GH é isotérmica e IF é adiabática, quer dizer, sem troca de calor, né? Considere que na transformação FG, o gás recebeu 200 kJ e na transformação HI ele tinha cedido 220 kJ. E aí ele pergunta o seguinte: a variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação IF qual é? Bom, então nós já montamos um esqueminha aqui, que é a figura que foi mostrada no exercício, né? Então nós temos a transformação FG e a transformação GH isobárica, a pressão que ficou constante 2 vezes 10 a quinta, aqui a pressão ficou constante 1 vezes 10 a quinta. Nesse trecho ele recebeu 200 kJ, nesse trecho ele cedeu 220 kJ. Ele diz que na transformação FGH é uma transformação isotérmica. Vamos ver se é isso mesmo? Se for isotérmica, todo mundo que está nessa reta, PV tem que ser o mesmo. Então, 2 vezes 10 a quinta vezes meio dá 1 vezes 10 a quinta. Aqui, 1 vezes 10 a quinta vezes 1 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta. Observe que ele nem precisava falar, né? Que aqui você poderia checar, né? Que as temperaturas aqui são iguais, ok? Bom, ele pediu a variação da energia interna entre o estado, então ele quer ΔU na transformação IF. A gente vê um gráfico PV, a gente fica morrendo de vontade de causar uma fórmula, né? Porque tem uma fórmula para calcular a energia interna, que é 3 meios de nRT, para gás monatômicos ideais, ou 5 meios de nRT, para gases diatômicos ideais. E aí a gente fala, mas eu tenho P e V, já posso jogar na fórmula, PV de um, PV do outro, joga na fórmula 3 meios. O problema é que ele não falou que o gás é monatômico ou diatômico, né? Se ele falasse, tudo bem, nós poderíamos fazer isso. Ah, mas se não tem fórmula, então como que eu vou fazer, professor? A gente vai ter que ter alguns conceitos, tá? Vamos lembrar da aula passada que nós alertamos para uma situação muito comum na termodinâmica que a gente não pode esquecer. Qual que é? Que ΔU em um ciclo sempre vale o quê? Zero. ΔU em um ciclo vale zero. Então, se eu fizer aqui todo o meu ΔU, pegar esse ponto aqui como ponto de partida, tá? Então, vamos fixar o meu ponto de partida como sendo esse ponto F aqui. Então, meu ΔU de F até G mais meu ΔU de GH mais meu ΔU de HI mais meu ΔU de IF, tudo isso tem que dar o quê? Zero. Tudo isso tem que dar zero. Uma coisa eu sei, que de F de G para H foi a temperatura constante. E energia interna, se a temperatura se mantém constante, a energia interna se mantém constante. Então, não houve variação de energia interna. Então, nós vamos pegar essa
GH, essa aqui eu já não preciso mais calcular, porque eu sei que ela vale 0. Eu quero o IF. Então, esse meu IF é exatamente o que eu estou querendo, é a solução do meu problema. Então, eu vou ter que calcular o ΔU FG e o ΔU HI. E observem que nesse trecho e nesse trecho, a pressão permaneceu constante. E a gente tem uma fórmula para isso, né? Para calcular o trabalho para pressão constante. Então, nós vamos pegar somente o trecho inicial, vamos pegar aqui, FG, para achar a energia interna, a variação da energia interna do trecho FG. O que eu vou usar? Primeiro princípio da termodinâmica, que é T mais ΔU. Mas nesse trecho, FG, nesse trecho, FG. Vou achar o ΔU, depois eu jogo lá em cima. Vamos lá. Qual é a quantidade de calor? Foi dado, 200 kJ. Então, 200 vezes 10 ao cubo. Igual. Como é que eu calculo o trabalho? Lembrando que, para transformações isobáricas, o trabalho pode ser dado pela fórmula P vezes ΔB, só se a pressão for constante. Professor, eu poderia também calcular a área aqui, ó, esse trecho aqui, ó, toda essa área também me daria o trabalho? Perfeitamente. Mas o valor é o mesmo, né? A altura seria a pressão e a base seria o ΔB. Então, tanto faz. Você pode usar tanto esse processo de áreas como da fórmula. Então, vai ser igual a P vezes ΔV. Qual é a pressão? 2 vezes 10 à quinta. ΔV, 0,5 menos 0,15. Vezes mais ΔU FG. Mais ΔU FG. Aí é só fazer a conta. Tá? Aqui nós vamos ter 200 igual 0,5 vezes 0,15 menos 0,15 dá 0,35. 0,35. Então, 2 vezes 10 à quinta, 0,5 mais ΔU. Eu vou gastar 2 zero aqui, certo? A vírgula anda. Então, nós vamos ter 200 vezes o cubo igual. Se eu gastar 2 zeros aqui, eu multiplico por 100 aqui e cai para 3. Então, aqui vai ficar 35. 35 vezes 2, 70. Então, 70 vezes 10 ao cubo é igual mais o G. E aí a gente vai ter o ΔUFG. Quem vai ser o ΔUFG? Fazendo as contas, meu ΔUFG vai ser igual a 130 vezes o cubo joules. Eu posso fazer esse mesmo processo para quem? Para o HI. Vamos fazer aqui do lado. Então, Q é igual a T mais ΔU. Só que agora eu estou fazendo entre o trecho HI. Qual é a quantidade de calor que ele foi rejeitado? Pelo gráfico está dizendo que foi 220. Como ele foi rejeitado, o sinal aqui é negativo. Menos 220 vezes 10. É igual ao trabalho. Eu posso multiplicar P vezes ΔV. Né? Trabalho P ΔV mais a variação da energia interna. Menos 220 vezes 10 ao cubo vai ser igual a pressão 1 vezes 10 à quinta. Então, a quinta
Variação de volume corresponde a 0,25 menos 1, né? 0,25 menos 1, mais. Então, menos 220 vezes 10 ao cubo é igual a, se eu gastar 2 zero, aqui é 0,75, né? Vai ficar 75 menos 75 vezes 10 ao cubo mais meu ΔU. Então, meu ΔU vai ser igual a menos 145 vezes 10 ao cubo. Então, esse meu ΔU, lembrando que é da posição HI. Bom, vamos lá. Já temos aqui esse meu ΔU, já temos aqui esse meu ΔU. Vamos lembrar da equação lá de cima, o que ela dizia? Que o ΔU do ciclo é igual a zero. Então, se nós formos somar, primeiro ΔU, 130 vezes 10 ao cubo, mais zero, né? Que é aquela transformação isotérmica, mais o outro ciclo, que é menos 145 ao cubo. Ok? Mais meu ΔU, tudo isso vai ter que dar zero. Então, se nós isolarmos, nós vamos ter que ΔU vai ser igual a 130, que vai dar menos 15. Então, meu ΔU corresponderá a 15 joules. Lembrando que aqui está negativo, passa para o outro lado, vai ficar positivo. Tá? Então, vamos ver qual é a resposta. Volta aqui. Então, resposta letra C. Ok? Bom, é um exercício que também não é tão simples, também não é tão fácil, né? Exige aí um tempo, existe aí um desgaste, mas é aquela história, se você está bem treinado, você consegue fazer um tempo aí dentro do prazo. Bom, era o que nós tínhamos para hoje, tá, gente? Desculpe aí a maneira que a gente está fazendo, tá? Vocês podem ver que é uma maneira bem caseira, mas é a maneira que nós conseguimos fazer para tentar ajudá-los, ok? Então, acho que está todo mundo aprendendo, todo mundo tentando fazer, e a nossa intenção é da nossa maneira, né? Muito simples, muito tranquila. O que puder ajudar, a gente está ajudando. Qualquer dúvida, tá? Manda lá um recadinho lá pelo AVA, vai ter o prazer de tirar. Aguardem a próxima aula de ótica, tá ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.